Pessoal, deixar aqui uma dica para vocês de como pintar essas folhas e uma rosa usando aqui os tons púrpura, magenta, rosa escuro e tutti-frutti. A princípio aqui a dica da folha, estou usando verde oliva, verde veronese e branco. Esse tecido é o Oxford e o pincel que estou usando aqui é o número 10. Então já curte aí para você não esquecer, acompanha todo o processo do vídeo para não perder nenhuma dica. Com o verde oliva, venho bem no centro aqui da minha folha. O tecido Oxford, você tem que passar uma quantidadezinha a mais de tinta, porque ele absorve muito depressa. Então, olha, venho do centro da folha até quase em cima do risco na lateral. Agora eu venho no sentido contrário. Em cima do risco, sempre uma boa quantidade de tinta. E aí puxo para dentro, ó. Você pode também compartilhar esse vídeo aí. Se ainda não me segue, aproveita agora para seguir. Ativa o sininho para receber sempre notificações das novidades na pintura em tecido. Olha, feito isso, dou sempre uma limpadinha no pincel. Agora com o verde veronese, eu venho no sentido contrário aqui, ó, onde eu comecei que tinha o risco, puxo para dentro. Gente, desconsiderem aí a sombra da minha mão, porque aqui é um pouquinho escuro, tem que ficar a luz acesa. Então fica essa sombrazinha aqui que não é legal, mas é o jeito. E agora nesse outro lado, ó, no meio onde ficou faltando a pintura, eu venho com o verde veronese e jogo para cima do verde oliva. Puxa o biquinho da folha. Agora, olha, limpei o pincel, venho no branco. O branco bem pouquinho tinta, ó. Venho lá no comecinho da folha, lá em cima, e já vou puxando aqui as nervurinhas, suavizando, trazendo para dentro. Novamente aqui, ó, desce um pouquinho e já vem fazendo a curvinha, deixando a nervurinha da folha bem natural, trazendo com suavidade. Do outro lado agora, coladinho no verde oliva. Esse aqui é um caminho de mesa, mede 2 metros de comprimento. Então, as folhas e as rosinhas vão ser pintadas todas nesse sentido aqui que estou mostrando para vocês. Então, olha, bem simples de fazer essa flor, essa folha aqui. Agora eu vou trabalhar a rosa e depois vou fazer também aqui, ó, a rosinha virada. Para quem tem interesse em comprar apostilas para iniciantes na pintura, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato. Nós temos várias apostilas de riscos bem fáceis para quem está iniciando e também para quem quer fazer encomenda das nossas peças. Para pintar a rosa, eu vou usar aqui, ó, púrpura. Aproveita esse momentinho aí, compartilha esse vídeo. Rosa escuro, rosa escuro. Não esquece de seguir e ativar o sininho. E aqui o tutti-frutti. Branco sempre a gente vai utilizar pouquinho. E aqui também o magenta, ó. Então, vou deixar a dica aqui dessa rosa. Como vai ficar aqui essa pintura. Então, vamos aqui para mais esse passo a passo. Pincel número 10. Eu vou começar aqui por baixo, ó. Pelas pétalas que estão aqui por baixo. Venho com o púrpura bem embaixo, olha, da última pétalazinha aqui.
E aí puxo um pouco. Veja que eu puxo de forma desordenada. Uns cantinhos mais do que outros. E já vou fazer aqui outra pétala lateral, puxando também com o púrpura. Aqui mais uma lateral. Agora eu vou começar a mesclar aqui os meus tons usando, olha, magenta. Na pétala que eu comecei aqui, ó. Venho no risco e jogo pra dentro do púrpura. E vou dar um toque também no rosa escuro. Deixando essa pétala bem mesclada com essas três cores. Veja que fica tudo bem unido, o degradê bem natural. E assim eu vou fazer as outras também. Magenta, vem no risco. Rosa escuro, já continua bem coladinho. E aqui, olha, vem descendo pra cima, aqui, ó. A quedazinha da pétala bem aqui. Na lateral, que é a mesma coisa. Toquezinho do rosa escuro. Sempre vai repassando, observando bem, para que o tecido, quando absorver a tinta, não deixe o aspecto vazado. Então, sempre vai repassando, por ser o tecido Oxford, ele tem essa característica aí, tá? Então, olha, todo cuidado sempre nessa questão. Vou subir completamente, aqui eu tenho duas pétalas. Aí eu jogo o púrpura para cima. Aqui eu vou mesclar essas pétalas, ó. Vou fazer essa aqui só com o rosa, unindo com o púrpura. Observe bem para não deixar o risco aparecendo. E não ficar também nem o espaço do desenho sem pintura. Olha, feito isso aqui, olha, veja que eu vim somente com o rosa escuro. Vou usar o Tutti Frutti agora. Bem pouquinho tinta, ó, no cantinho do pincel. E vou iluminar a pétala lá em cima. Só um pouquinho. Vou fazer esse mesmo processo na outra pétala lá em cima, olha. Só um pouquinho do Tutti Frutti. Aqui por baixo, olha, já retocando com o púrpura por baixo da pétala. E vem agora para essa pétala lateral aqui. Púrpura. Aqui são duas pétalas, ó. Então, observando sempre o jeitinho do desenho para não fugir do sentido da sua pintura. Agora aqui eu vou usar o magenta desse lado. E um pinguinho só do Tutti Frutti aqui, ó. Já dou um toquezinho iluminando aqui, olha, descidinho da pétala. Bem natural. Aqui, ó. Completar a pétala do outro ladinho. Pontinha do pincel. Aqui no canal tem uma infinidade de vídeos com várias dicas de pintura de rosas que vocês podem acompanhar aí, olha, quantas vezes quiserem. Nessas pétalas que eu já fiz aqui por baixo, olha, venho com um pinguinho do Tutti Frutti só na parte de baixo. Para iluminar, ó, só na partezinha mesmo da queda da pétala. Sempre vai repassando, olha, onde já foi feito. Como eu já falei, esse tecido é Oxford, então tem que ter esse cuidado, porque ele absorve a tinta rapidamente. Se você não prestar atenção, depois ele fica como que um aspecto vazado, que faltou tinta. Agora aqui, olha, no centro da rosa, essas pétalazinhas aqui que ficam viradinhas,
Eu vou trazer ali o púrpura por baixo delas, ó. Veja que eu venho bem em cima do risco e puxo para o lado de baixo. Então, para quem quer aprender a pintura de rosas, você vai ter acesso aí a uma aula fácil, bem tranquila e gratuita. E para quem tem interesse nas apostilas de risco, o WhatsApp é esse que está na sua tela. Com apostilas, então, a facilidade é maior de aprendizado, porque você vai treinar com o mesmo risco que eu estou ensinando. Agora, olha, veja que eu puxei o púrpura só na parte até mais ou menos a metade. Na parte de cima, a pétalazinha está virada, vai virar para baixo, então eu venho com o mesmo púrpura e jogo ele um pouco para cima. Veja que eu estou deixando aqui, ó, o espaço da pétala sem pintura. Do outro lado. E vai jogando. Essa partezinha aqui, onde vai ser aqui a boquinha da rosa, tipo uma meia-lua. Também usando o púrpura. E vou sempre sumando. Então, isso aqui é importante demais, você não deixa a tinta ficar parada, marcando no tecido, mas já vai e esfuma. Então, agora vamos fazer as partes que ficaram sem pintar. Sempre pintando o pincel. Venho com o rosa escuro. Olha a partezinha aqui embaixo, bem coladinho. E junto, olha, esfuma para cima do púrpura. Do outro lado, a mesma coisa. Tirando aqui o excesso que passou. Então, aqui, olha, vou voltar com o púrpura aqui para repassar onde eu puxei aqui a tinta. No mesmo cantinho, sempre do mesmo jeito. E descer aqui novamente, retocando. Para não ficar nada sem a pintura certinho. Nessa parte aqui, ó, por baixo da boquinha da rosa, vou limpar o pincel. E vou trazer aqui, ó, o Tutti Frutti. Vem bem por baixo e já vai puxando também. Sempre coladinho para não ficar nenhum espaço sem a tinta. Olha, vai junto, sempre esfumando para todos os tons ficarem unidos naturalmente. Agora, em cima aqui, o rosa escuro. E olha, o movimento circular trazendo para dentro do miolinho da rosa. Então, olha, aqui do ladinho, ó, perceba que falta um pouco de tinta. Então, a gente já vem puxando com o mesmo tom que foi feita a parte de baixo. O Tutti Frutti. Se não tiver o Tutti Frutti, pode ser o rosa bebê, pode ser o rosa chá. Também dá certo. E aqui agora a gente vem encontrando sempre. Então, olha, eu vou deixar ela secar um pouquinho para poder fazer as pétalas de cima. Enquanto isso, olha,
um pinguinho mínimo aqui do tutti-frutti e eu vou iluminar essas partezinhas aqui embaixo, ó. Bem pouquinho. Aqui, ó, puxando aqui, que a tinta ficou paradinha, não pode. Então, olha, pouquinha tinta, olha, movimento aqui circular. E você vai ver aqui, olha, como ela fica iluminada naturalmente, dando esse aspecto aqui bem bonito mesmo na rosa. Sempre quando ela for secando, olha, eu vou repassando um pouquinho do púrpura nos cantinhos onde a gente percebe que o tom, ó, fugiu um pouco. Então, vem no mesmo lugar, dá um retoque por baixo. Agora eu vou usar o pincel mais estreitinho. Esse é o pincel número 2. Com o tutti-frutti eu vou começar a fazer aqui as pétalas lá em cima. Uma curvinha para um lado. Uma curvinha para o outro, sempre afinando a parte de baixo. E aqui eu vou alargando ele agora. Pouca tinta, pincelzinho mais estreito. E aqui vai fechando a boquinha da rosa. Na partezinha aqui de dentro, onde as pétalas vão virar, agora que eu vou usar branco nessa rosa, olha. Venho com o tutti-frutti, pinto dentro. Olha, observe onde tem o biquinho, que vai ser a virazinha da pétala, e segue bem certinho. Do outro lado. E agora o branco aqui, ó, é mínimo. Pouquíssimo. Então eu venho basicamente, olha, no canto que tem os biquinhos. E dou um toquezinho bem pouquinho mesmo. E sempre vou esfumando. Bem pouquinho aí, ó. Do outro lado, mesma coisa. Eu vou bem nos cantinhos que tem o biquinho. Dou um toque do branco. E com bastante cuidado vou esfumando. Novamente o branco, olha, mínimo. E eu venho aqui na partezinha de baixo. E vejo o toquezinho que eu dou, olha, bem pouco mesmo. Eu vou descer uma pétalazinha aqui por dentro, olha, bem suave, bem pequenininha. E agora aqui nos cantinhos, onde tem a curvinha da pétala, eu trago um toque mínimo também do branco, para iluminar mais um pouco. Veja que é só no cantinho que a pétala dá a quebradinha aqui, ó. Então, em todas elas eu venho só nesse espaço, bem pequenininho aqui, ó, um toque mínimo mesmo, e vou esfumando, iluminando a pétala desse jeitinho aí. Lá em cima, iluminando a partezinha de lá. Então, ó, com o pincelzinho 2, né, pouquíssimo branco,
é que a gente vem fazendo aqui essa partezinha de luz nessa pétala. Então, se sobrecarregar o pincel de tinta branca, vai tirar o efeito da tonalidade. Aí não vai dar esse realce aqui, ó. Então tem que ser pouquíssimo, com muito cuidado mesmo. E o segredo é o pincel pequenininho, pouquinha tinta, só na pontinha do pincel. E aí, o local de colocar é somente na partezinha embaixo, olha, onde virou a pétalazinha. E aqui na última, ó, dou um toque. E sumo bem suave também. Então, olha aí como fica lindona a nossa rosa. Vou fazer aqui também, ó, a rosinha virada, que é para deixar a dica completa para vocês aí nesse vídeo. Então, não esquece de curtir, comenta aí o que vocês acharam e compartilha também a ideia. Vou usar o mesmo pincel, vou puxar aqui mais um pouco. Vou começar com o púrpura na partezinha, ó, lá embaixo. E jogo para cima. Estão vindo o mesmo tom da rosa. Agora, olha, rosa escuro, tutti-frutti branco. Com o rosa escuro, olha, eu venho em cima, olha, aqui tem essas quedinhas. E aí eu puxo para dentro. Movimentando para ficar todos os tons unidos direitinho. Agora, nas pétalas aqui laterais, eu vou puxar o púrpura também, ó. São duas pétalas laterais de um lado, duas do outro. Essas duas do meio são folhas. Olha, puxei aqui as pétalas laterais. E agora, com o rosa escuro, eu vou completar. Venho em cima do risco, jogo para dentro. Tentando aqui tirar a posição da sombra, mas fica sempre acompanhando a mão. Ó, repassando aqui o púrpura, jogando para cima. E agora vai ser o momento de a gente cortar essas pétalas. Aqui, olha, um retoquezinho nas laterais. Para cortar as pétalas, eu vou usar o mesmo pincelzinho número 2, que eu fiz a partezinha de sombra, de luz. Ó, o pincel estreitinho. Então, agora eu vou usar, olha, o tutti-frutti e o branco. Tutti-frutti. Do jeitinho que tá o risco aqui, ó, eu vou levar aqui a curvinha. Na partezinha lateral aqui, ó, um toquezinho para iluminar. Veja que eu trago na parte de baixo. Do outro lado. Pouca tinta. E vai ficando o realcezinho mais delicado. Aí com o branco, pouquinha tinta, eu venho na partezinha de cima aqui da pétala, olha, viro um pouquinho o meu pincel.
do outro lado também, ó, partezinha de cima. Olha, eu venho com o branco. E vou dar aqui, olha, mais uns cortezinhos, ó, por dentro. Veja aqui, ó, só uma puxadinha, olha. Mesclando com o tutti-frutti e deixando aqui a rosinha virada. Bem bacana. Aqui veio um excessozinho de branco, vou tirando. Sempre, olha, observa esses detalhezinhos que é pra ficar tudo bem bacana. Vou retocar aqui um pinguinho aqui, ó, do púrpura. Por baixo da pétala. Agora, o mesmo tom de verde que eu usei nas folhas da rosa, eu vou usar aqui na folhinha por baixo. Verde oliva. Agora eu venho no branco, bem pouquinho mesmo, um pinguinho só. Vou dar uma iluminadazinha aqui, puxando um pouquinho para um lado. E venho bem do meio dela e puxo para o meio das folhas. E fica aqui essa dica para vocês aproveitarem bastante aí, ó. Não esquece, gente, de curtir, de comentar e de compartilhar muito aí essa ideia. Olha como ficou lindão. Então, essa passadeira, o caminho de mesa vai ser toda nessa mesma forma aqui. Vocês podem aproveitar bastante aí essa ideia. Muito obrigada aí pela companhia. Até o próximo vídeo.